Bom dia a todos. Bom dia. Vamos de novo? Um pouco mais de vontade, assim. Sei que é domingo de manhã, né? Sol lindo lá fora. Bom dia a todos. Bom dia. Agora melhorou. É com muita alegria que aqui estamos reunidos, que aceitamos o convite de partilhar com os amigos aqui a sua próxima hora, aproximadamente, falando de Jesus. O nosso agradecimento maior é para o André e para a Tamis por nos ter hospedado ontem à noite. Chegamos bem tarde de Boston. Atrasos no ônibus, atrasos no trem. Enfim, muito obrigado pelo carinho e pela gentileza. Obrigado aos amigos aqui do grupo pelo convite. E o nosso obrigado maior é Jesus, o nosso mestre querido, nosso irmão maior, pela oportunidade que nos deu aqui de aprendermos um pouco mais sobre o seu evangelho. Rogamos aos espíritos amigos, nossos mentores queridos, mentores de cada um de nós aqui presentes, que nos intuam, que nos assistam e que nos olhem, especialmente a nós, ao ponto de colocarmos em prática os seus ensinamentos e passarmos os mesmos com o mesmo afinco e apreço do qual colocamos ao prepará-los. Vamos lá? Vamos falar sobre família? Laços de família? Será que você escolheu sua família? Será que você escolheu sua família? Será que você lá escolheu sua família? Será que eu escolhi a minha família? Será que a sua família te escolheu? E você? E você? E você? Será que as nossas famílias nos escolheram? Quem acha que sim, levanta a mão. Primeiro teste. Alguns, quase a maioria. Quem acha que não, levanta a mão. 2, 3, 4. Quem está, assim, dormindo, levanta a mão, porque faltaram mãos, gente. Vamos levantar todo mundo, sim ou não, tem pela metade, não, brincadeira. A ideia nossa é a seguinte. Nós vamos ver hoje essas respostas. Tentar descobrir um pouco mais o que a doutrina espírita nos conta ou nos comenta sobre a nossa família. Será que nós a escolhemos? Será que elas nos escolheram e assim por diante? É muito fácil escolher alguma coisa quando você, eu quero aquela coisa para mim. Por exemplo, você vai comprar um carro novo. Então você tem uma variedade de opções para escolher, não é verdade? Eu quero um carro grande, um pequeno, um luxuoso, um mais simples, um mais caro, um menos caro. Agora, e a família? Se você vai escolher sua família, o que você vai escolher na família? Eu quero uma família rica, pobre, assim, assado. Por exemplo, levante a mão, segundo teste, tá, gente? Levante a mão. Quem aqui não tem nenhum problema com nenhum parente, perto ou longe, na família? Levanta a mão. Meia mão, levanta assim. Meio com vergonha. Meia mão levantou. Curioso, porque essa pergunta eu já fiz em vários grupos espíritas e nunca ninguém levanta a mão. Por que será, né? Por que será que eu não estou vendo nenhuma asinha aqui atrás, não tem nenhum anjo aqui? É normal isso. Então, nas nossas famílias, né, a gente vê as pessoas que são assim, né, não são as mais perfeitas do mundo. Né? Então, assim, será que eu escolhi essa família? Olha que é a típica família americana. O pai de negócios, né, assim, muito preocupado com a próxima venda, alguma coisa assim. A mulher cansadíssima, querendo praia, quer vir aqui para Long Branch, passar na praia um pouquinho, relaxar, né, tomar sol. Olha a felicidade dos filhos. O menino jogando um Nintendo, a menina ouvindo música, olha que felicidade. Ó. Será que foi essa família que eu escolhi? Será que foi a minha família que eu escolhi? Com as dificuldades aqui, as dificuldades ali, com os problemas, esses comportamentos interessantes. Por que será que essas famílias existem? Porque se eu for escolher um carro, novamente, eu vou escolher o carro que melhor me adapta, não é verdade? Eu quero um carro grande porque eu sou grande. Imaginem esse, né? 6 pés e 3 aqui num Fiat 500. Não dá contra o Fiat 500, né? Mas imagina, né? Não cabe, né, gente? Não tem jeito. Fica difícil. Então eu escolho aquele veículo ou a família que melhor atém para as minhas necessidades. Mas como será que essa família vai ater ou vai corresponder às minhas necessidades? É isso que veremos hoje. Então, continuando, por exemplo, como falamos, quando nós temos uma escolha, eu posso escolher entre um e outro.
E o curioso é que quando você escolhe um, você deixa o outro de lado. Então voltamos. Quando eu escolho essa família, aquela outra família que de repente, né, entre aspas, é uma família mais equilibrada ou menos, né, desequilibrada, vamos dizer assim. Se eu escolhi essa e não a outra, qual que é o motivo? Por que será que eu escolhi isso? Vamos ver por quê? Então, de novo, a escolha que nós temos, todo mundo tem escolha. Nós aprendemos com o Espiritismo que a nossa família, onde nós estamos, é o melhor lugar, são as melhores pessoas que nós temos para aprender e para continuar o nosso desenvolvimento. Peraí, Flávio, peraí. Você está me dizendo que essa família aqui é a melhor família que eu posso ter para melhorar, eu como pessoa, como espírito imortal que eu sou, para eu continuar progredindo na minha vida e para que as pessoas também do meu lar continuem progredindo? Sim. Quem disse isso não é o Flávio. Quem disse isso é a doutrina espírita, meus amigos. Então a gente vê que é isso mesmo. Nós escolhemos a nossa família. E aí o curioso é quando vemos uma família, né? A gente não sabe o que está por trás dela. Então, por exemplo, quando nós olhamos no Facebook, tudo é lindo, né? Tudo é maravilhoso. Ah, férias, tudo feliz. Olha que curioso isso. Um estudo feito por mais de 10 universidades americanas, entre mais de 500 participantes, ele nos mostrou esse estudo que 84% das pessoas que estão nas suas mídias sociais têm inveja de vocês. 84, vou repetir, 84% dos seus amigos em mídias sociais, Facebook, Instagram, Snapchat, etc., têm inveja de vocês. Ou seja, você coloca lá o seu, tô na praia, né, pé pra cima, miserável, eu aqui trabalhando, ralando, e a fulana na praia. Pensa, pode isso. Como é que pode isso? Né? Ou seja, por que isso? Por que será que acontece isso? Porque as mídias sociais, hoje em dia, né, elas só mostram aquela vida perfeita. Todo mundo está feliz, alegre, com um carro novo, casa nova. Curioso isso. Um amigo nosso coloca assim acabou de comprar uma casa nova, um lugar muito bonito em São Paulo. Eu sou de São Paulo. Quem vai ser de São Paulo vai lembrar, o palmeirense ele deve saber, em Alphaville. Aí ele compra essa casa bem bonita e mostra. Primeiro dia da casa nova, ele muda para casa nova. Aí ele coloca assim, ó. Aproveitando a casa nova, com o meu amorzinho, um jantar romântico. E a foto dele, né? Aí os amigos começaram a conversar e eu, percebendo, comecei a descobrir que eles estavam colocando respostas, amigos nossos, amigos em comum, que as respostas não estavam das melhores. De novo, pesquisa que 84% das pessoas em suas mídias sociais têm inveja de vocês. As pessoas estavam gozando dele. Olha que triste isso. Né? Casa nova, tá querendo esnobar, gente que não tem, assim por diante. Aí eu falei, vou ligar para fazer uma caridade, né? Vou ligar pro meu fulano. Não dá, né? Isso aqui tá complicado. As pessoas estão gozando de você. Tá ficando feio para você. Aí, nesse jantar romântico, ele tava com a esposa dele, eu liguei pra ele, Ricardo, é o seguinte, tá meio estranho esse negócio aqui, né? Porque eu tô ouvindo comentários que tá ficando feio para você. Por que será que tá acontecendo isso? Por que será? Não, mas como assim, Flávio? Como tá acontecendo? Eu falei, toma cuidado com o que você posta no Facebook. E aqui, alerta para todos vocês. Cuidado com o que vocês postam nas mídias sociais. O que postou tá lá, né? Qualquer um pode ver, e assim por diante. E aí acontece, né? Um amigo nosso falou assim, se você tivesse um jantar romântico mesmo, né? Você não estaria colocando foto no Facebook, no Instagram, assim por diante. Estaria aproveitando a sua esposa, o seu lar e assim por diante. Então, quando nós olhamos... O que aconteceu? Problemas técnicos? Quando nós olhamos... Vamos para lá. Quando nós olhamos a família, por exemplo, nós só olhamos o quê? Fantástico. Isso aqui é mediunidade. Obrigado aí, o médio de transporte. Quando nós voltamos, olhamos para essa família, a família que aparece, né, nessa foto, é só aquilo de melhor que aparece. Quem coloca, geralmente, né, posts nas mídias sociais... que difícil, meu marido, minha filha, meu trabalho, meu chefe, não, né? Lindo, bonito. Né? Por quê? Porque nós gostamos de colocar para frente, mostrar para as pessoas. E isso faz o quê?
é facilmente explicável aqui. Quando nós olhamos a família, né, família modelo, nós não entendemos o que acontece por trás disso. Então, por um exemplo clássico, né, de o filho que escolhe a família e muitas vezes não sabe por que escolheu. Imagine você que um menino de 2 anos e meio serve um copo de água para uma visita. Né? Tá lá. Fulano, pega lá pro tio um copo de água. Claro, papai, vou lá pegar um copo de água. Aí, pediram para esse menino tirar. Retira aqui, o tio tomou água já, pode tirar o copo de água. Já tá vazio assim por diante. Ele fala, como assim? Eu não. Não vou pegar esse copo de água. Que absurdo é isso. Eu sou filho de Sharma. Sharma é uma casta na Índia que é muito famosa, muito rica, muito nobre. Né? Lembre-se que na Índia existem as castas sociais. Se você nasce numa família com um sobrenome tal, né, você, né, continua preponderando aquele sobrenome e tem a nobreza e assim por diante. Então ele fazia parte dessa família Sharma. E aí ele fica assim, alucinado, começa a quebrar todos os copos. Aí os pais falam, peraí, como assim? Os pais são muito simples, falam, mas não, quem é esse menino? Né? De onde que é esse menino? Os pais não entendem isso, porque são muito simples, né? Muito pouco educados, não tem essa noção das castas sociais. Ele fala, mas quem é esse menino? Gopal Gupta. Esse é o nome dele, é uma história real, gente. Esse é o nome dele. Ele morava em Nova Delhi com seus pais, que não tinham ideia do que estava para acontecer. Aí ele fala que quando ele é questionado sobre essa conduta, ele fala, não, eu era um filho assim, assim assado, eu tinha muitos serviçais que me serviam, ao invés de eu ter que servir as pessoas. E ele lembrava da sua encarnação, né? Ao ponto de falar, que petulância é essa? Pedir para que eu recolha os copos vazios ou os copos sujos. Então, curioso é que, quando olhamos isso, um exemplo clássico de reencarnação, né? Já falar um pouquinho sobre reencarnação em alguns minutos. Quando olhamos esse exemplo clássico de reencarnação, nós entendemos que, peraí, mas esse Gopal Gupta escolheu aquela família por quê? Se na última encarnação, na pretérita encarnação, ele tinha uma família, né, uma classe nobre, ele tinha condições melhores, e assim por que será que você então escolheu, né, uma família mais simples, menos, né, nobre, assim por diante? Quando olhamos isso, esse e vários outros casos de reencarnação, nós vemos com vários autores, né, inclusive autores que não são espíritas, porque a palavra reencarnação não foi uma criação de Allan Kardec. Pelo contrário, a ideia de reencarnação já existe na humanidade há milênios. Né? Hoje, para vocês terem uma ideia, existem mais pessoas no mundo que acreditam em reencarnação do que aquelas que não acreditam. Olhamos, por exemplo, os hindus, né, na Índia, os budistas, assim por diante, acreditam em reencarnação, e bem poucos cristãos como nós acreditamos em reencarnação. E aqui, por exemplo, temos vários livros, vários pesquisas acadêmicas do Dr. Ian Stevenson, que traz exemplos como Gopal Gupta, que fala sobre reencarnação. Por exemplo, ele fez uma pesquisa de vários anos, né? Os 20 casos que sugerem a reencarnação. O livro do meio, o livro que ele fala no Gopal Gupta, um deles, tem vários casos que descrevem as crianças que lembram de vidas passadas. E o curioso é porque ele usa crianças, não adultos. Ele usa crianças para os seus estudos porque as crianças são menos impenetráveis, vamos dizer assim. São menos influenciáveis que nós adultos. Porque nós já lemos alguma coisa, já ouvimos falar, já vimos um filme, um documentário assim por diante. Uma criança de 2 anos e meio não tem acesso a esse tipo de informação, como o Gopal Gupta. Né? Ele lembrava realmente onde ele morava, a cidade, os pais, assim por diante. Então, o Dr. Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia, estudou isso durante vários anos, décadas a fim, né? Até conseguir escrever essas obras clássicas de reencarnação. E uma delas, lá da esquerda, fala que onde reencarnação e a biologia se intersecionam. Mostrando muitas vezes que crianças que nascem com manchas ou com marcas de nascença trazem alguma influência de uma vida pretérita. Não todas, né, gente? Sabe disso. Mas trazem uma influência da vida pretérita. Ou seja, nós aprendemos com o Espiritismo que o nosso perispírito, né, o corpo que nós utilizamos, corpo espiritual, nós utilizamos aqui na Terra, ele vem influenciado pelo nosso espírito a hora, no momento da concepção. Então a gente vê a continuidade dos ensinamentos espíritas aqui sendo comprovados aos poucos por autores, estudiosos, pesquisadores, como o Dr. Ian Stevenson.
ao ponto de ele falar que quando as leis da reencarnação forem amplamente compreendidas, entendidas e aplicadas, elas vão trazer assim, ideias ou uma compreensão um pouco mais avantajada, vamos dizer assim, desses obscuros enigmas que todos nós temos ainda. Por que aconteceu isso comigo? Da onde que eu vim? Para onde que eu vou? Qual que é o meu objetivo aqui? E para conectar com o nosso tema de hoje, por que será que essa é a minha família? Por que será que eu tenho esse meu pai, essa minha mãe, esse meu tio, essa minha irmã e assim por diante? Se eu aprendo com o Espiritismo que essa família é a melhor família que eu posso ou poderia ter, por que será que eu estou nesse lugar, nessa família? Olha que curioso isso, né? Então vemos aí. E Emmanuel vem fechar o laço dizendo que ninguém escapa à lei da reencarnação. Ou seja, ninguém escapa. Todos nós reencarnamos. E aqui é a maior diferença entre o que nós aprendemos com o Espiritismo e o que os nossos irmãos budistas e hindus entendem como reencarnação. Eles, ambos, entendem que nem todo mundo reencarna. E nós aprendemos que todos nós passamos por esse processo. Por quê? Porque senão o mundo não seria justo. Senão Deus não teria conosco a mesma caridade do que com outra pessoa. Exemplo clássico que nós aprendemos com o Espiritismo. Imagine uma família onde um dos filhos nasce perfeito, lúcido, inteligente, capaz, e o outro filho, não. Com uma dificuldade de comportamento, uma dificuldade de aprendizado, ou com uma dificuldade física, muitas vezes. Por que será? Será que Deus gosta muito mais de um do que do outro? Né? Quem é pai aqui, levanta a mão. Ou mãe, ou progenitor, assim por diante. Vocês que têm mais de um filho, vocês gostam mais de um filho do que do outro? Não, né? Vocês podem ter no máximo assim uma afinidade maior com um do que com o outro, pelo comportamento e gênero, e assim por diante. Mas você não gosta mais de um filho A do que do filho B. Pelo contrário, né? Você os ama igualmente. Então Deus, que é um pai supremo, muito mais capaz do que nós, né, progenitores, como é que ele poderia amar um filho aqui mais do que um filho ali? Esse é um tema de uma outra palestra, chamada Justiça Divina. Não temos tempo aqui para apanhar isso tudo, mas para ter uma ideia, Emmanuel coloca isso para dizer que sem reencarnação não existe justiça divina. Porque Deus não seria justo em deixar que uma criança passasse por um tipo de comportamento e a outra por um outro tipo, melhor, né, ou diferente, sendo que ele nos ama igualmente. E Emmanuel nos coloca isso, que ninguém escapa à lei da reencarnação. Muito, muito bonito isso. Continuando então. Como que eu fui parar nessa família? Faça um parênteses na sua família. Naqueles parentes mais difíceis, mais complicados, que não te entendem, ou que você não os entende. Porque é muito fácil, né? Ah, fulano não me entende. Mas será que você não entende ele ou ela? Difícil, né? É mais fácil falar lá na frente do que você... Peraí, mas será que eu não entendo? Mas será que ela, né, foi realmente maldosa ou maldoso, assim por diante? Como que você foi parar nessa família? Kardec faz a mesma pergunta no Livro dos Espíritos, na 205. E o curioso é que ele nos mostra que nós fomos parar nessa família, de novo, porque é a melhor família que nós podemos ter para o nosso aprendizado ou para nosso engrandecimento espiritual. Curioso que ele não fala para o nosso engrandecimento social, nosso engrandecimento financeiro, pelo contrário. Como nós aprendemos que somos espíritos imortais, essa nossa encarnação aqui é só um capítulo do livro, ou do filme. Quem gosta de cinema, levanta a mão. Quase todo mundo, né? Quem lembra na época, até hoje existe ainda, né, os canais não pagos, ou a TV sem ser a cabo, onde você começa a assistir um filme, aí tem os comerciais, o intervalo. Né? Aí você pega um filme de 1h30, o filme demora 3 horas para acabar. Né? Aí você começa a assistir o filme, primeiro intervalo, segundo intervalo. Imagina que você chegou em casa, não programou para gravar o seu DVR lá, aí começa a assistir o filme depois do terceiro intervalo. Você vai conseguir entender o filme? Mais ou menos, né? Não é muito difícil, mas... um filme policial, um filme de drama, um filme documentário. Você sabe mais ou menos o que o filme está querendo dizer. Você não vai conseguir entender o filme inteiro, porque você perdeu pedaços específicos lá no começo. Talvez você precise daqueles pedaços, né?
aquele contexto para poder desenvolver o raciocínio lá na frente do filme. Adivinhe. Esse é o nosso filme. Esse aqui é um capítulo só do nosso filme completo. Então eu consigo entender o que é esse ser que nessa encarnação se chama Flávio, que é espírita, que é homem, né? Que tem essa altura, que tem esse corpinho, né, bem redondo, que vocês podem ver. Será que eu entendo isso? Só entendo uma encarnação. Eu não entendo as outras encarnações que eu passei. E para eu conhecer o filme inteiro, eu preciso saber dessas outras fases ou capítulos do meu filme. Então a gente tem uma ideia, mais ou menos, do que é a nossa vida hoje. Por quê? A nossa vida hoje, ela é o resultado da nossa vida, outras vidas passadas, que nós já vivemos. Com outras famílias, com outros tipos de pessoas ao nosso lado, com outros comportamentos, fomos aprendendo e aprendendo, ao ponto de chegarmos aqui. Né? O que nos faz hoje, domingo de manhã, vir aqui ao Centro Espírita e não ir à praia? Porque já colocamos um valor aqui o Centro Espírita, nesse momento, é mais importante do que ir à praia, ficar lá esperando, né, o mar. Nada de ruim ir para a praia, eu adoro ir para a praia. Né? Mas quando você vai para a praia todos os dias, né, falta alguma coisa. Ao mesmo ponto, se você for todo dia para o centro, falta alguma coisa. Tudo em equilíbrio, gente. Né? Tudo em equilíbrio. Então, olhamos o nosso capítulo aqui, dessa encarnação, ele precisa de algumas atividades tais, de alguns comportamentos tais, de algumas pessoas X, Y, Z, que nos devam mostrar o nosso próximo passo. Outra analogia, além do filme. Imagine vocês na quinta série. Na quinta série, onde vocês começam a aprender as equações de segundo grau, X, mais, né, aquela coisa toda. Você começa a aprender, por exemplo, os polinômios, né? Fala, meu, que é isso? Um X tem um valor. Não é aula de matemática, a gente sabe disso. Então não dá para ensinar para uma criança de kindergarten uma equação de segundo grau. Não dá. Ao mesmo ponto que não dá para ensinar para uma criança da quinta série fazer uma aula de biologia, porque não tem conhecimento ainda. Então você precisa desenvolver os conhecimentos. Né? E não só os conhecimentos materiais ou físicos, mas os conhecimentos mais importantes, que são os morais, que são os valores espirituais que nós estamos aprendendo em cada encarnação. Por exemplo, vocês acham que é diferente ser masculino ou feminino? Ou homem e mulher? É diferente? Claro que é. É impossível, por exemplo, para eu, né, nessa encarnação como homem, saber o que é dar luz a um filho. Não tem como. Né? Só as mulheres que sabem o que é isso. Serem co-criadoras. Poderem proporcionar um outro ser saindo de seus ventres. Né? Os homens, meus amigos homens, não tem como sabermos isso. Porém, existe uma atividade que nós, homens, fazemos muito melhor que vocês, mulheres. Muito melhor. Qual, ó? Imaginem a geladeira. A geladeira, vocês abrem a geladeira. Aí tá aquele vidro de palmito ou de picles, né? Você, azeitona, vocês mulheres não conseguem abrir. Precisa de um homem, um ser masculino, chegar ali para abrir. Aí meu sogro, agora no ano passado, estivemos lá visitando eles. Meu sogro chega, Flavião, aqui para você um negócio, parece um abridor de garrafa. O que é isso aqui? É um abridor de vidro, de vidro. Como assim? Você pega aqui, vai, ele tira a pressão do vidro e abre facinho. Falei, que aí, sogrão? Você tirou a única atividade que eu faço mesmo com a sua filha? A única atividade que você tirou? Como assim? Brincadeiras à parte. Então nós vemos que dependendo da nossa condição nessa encarnação, nós temos aprendizados diferentes. Se nós somos ricos, pobres, negros, brancos, latinos, imigrantes, nativos, gays, heterossexuais, bissexuais, não importa. Nós temos atividades e comportamentos diferentes e nós aprendemos coisas diferentes nesses tipos de condições que nós temos na vida. E é por isso que nós fomos parar nessas famílias. Porque são as famílias, melhor dizendo, é a família singular, que melhor nos proporcionaria, ou nos proporciona, essa condição de crescimento espiritual. Né? É isso que a gente aprende. Isso que Kardec coloca na questão 205. E como é que se dá esse processo?
Não é que você vai lá e fala, ó, eu quero família A, família B, família Z. Não, pelo contrário. Existe uma programação por trás disso. Quem já leu o Nosso Lar, vê lá que existe um dos ministérios, o da assistência, que faz o quê? Ele planeja a reencarnação. Parece coisa ficção científica, né, gente? Quem nunca assim leu nada vai nossa, meu Deus, parece Steven Spielberg esse livro, esse filme. Mas é fantástico, porque o nível de detalhes que André Luiz traz nesse livro, por exemplo, do Ministério da Assistência, como é que se dá o planejamento, o espírito reencarnante vai, se encontra com os pais, né, biológicos ou não, porque não pense que você vai adotar um filho que esse filho nunca existiu. Pelo contrário, muitas vezes esse filho é muito mais filho do que um filho, né, de sangue. A gente aprende isso. Se dá essa aproximação, essa conversa com o pai, os pais, o filho, né, a filha, o espírito reencarnante, para ter esse planejamento, essa comunhão de interesses, de metas, né, e de passos para chegar até lá. Por exemplo, eu quero trabalhar nessa encarnação, tal comportamento. Esse comportamento precisa de uma infraestrutura, de um meio ambiente, ele precisa de uma dinâmica X para você poder trabalhar esse comportamento. Então, essa dinâmica X, nós acreditamos que essa família aqui, que são seres que você já teve conhecimento ou contato, né, ou vivências anteriores, você vai poder desenvolver isso tudo. E aí se dá esse planejamento. Ele é demorado, ele é longo, né? Por isso que acreditamos e vemos, né, como a literatura espírita nos mostra, que demora anos, muitas vezes, né, para que a reencarnação possa se dar efeito. Muitas vezes décadas entre a nossa desencarnação e a nossa reencarnação. Porque tem o processo primeiro de, né, despertamento para o mundo espiritual, para uma outra realidade. E curioso que esse despertamento ele é proporcional ao quanto nós entendemos sobre a vida futura, sobre a vida espiritual. E a partir desse despertamento nós conseguimos entender o próximo passo. Quem são os espíritos que nós teremos na nossa próxima família, assim por diante. O curioso ou lindo disso tudo é que as pessoas que já trocaram de país na vida têm um pouco mais de facilidade em lidar com isso. Por que será? Quando você troca de país ou de cidade, né, que você muda longe da sua família, né, você já começa a lidar com isso. Por exemplo, quando um navio ou um avião sai de um lugar, o que você faz? Você dá tchau para as pessoas que você gosta lá, né, ou no outro estado, ou no outro país, e você vem para esse país, onde você mora, por exemplo, hoje. Aí aqui você faz o quê? Você desenvolve amizades, pessoas que você gosta, carinho, amor, assim por diante. Aí quando você vai visitar os seus lá atrás, peraí, mas agora eu estou aqui, estou lá, como é que eu faço? Então a gente aprende que nós, né, que muitos de nós aqui já mudamos de cidade, de país e assim por diante, temos um pouco mais de facilidade de entender como funciona isso. Porque sempre que deixamos, né, essa família para cá, vamos para a próxima, nós estamos continuando no filme, né, o próximo capítulo, a próxima versão, a próxima atividade, o próximo aprendizado. Assim, olha que lindo isso, gente. Olha que maravilhoso. Olha que amoroso é o nosso Pai para conosco, que nos dá outras tantas oportunidades quanto forem necessárias para o nosso refazimento. Sempre que eu caio, eu falo, não aprendi ainda, vou de novo. Sempre que eu não consigo ir bem numa prova, eu faço a prova de novo. Estudo mais, pratico mais, aprendo mais, leio mais. Tenho contatos com pessoas que sabem mais do que eu, aprendo e vou de novo. E de novo, até o momento que eu possa realmente consigo passar essa atividade, né, eu consigo dominar assim por diante. Fantástico. Fantástico isso. Aí olhamos, por exemplo, uma foto como essa e perguntamos, qual que é a finalidade, então, da reencarnação? Porque se existe esse planejamento todo por trás disso, demorado, compreensivo, né, onde não existe falhas no planejamento, porque as falhas existem depois. Muitas vezes nós, não consigo, caímos, deixamos de lado, planejamos X e fazemos X menos 20%, X menos 100% muitas vezes, né? Porque nós falhamos, porque somos espíritos imortais, né?
Estamos aprendendo. Muitas vezes, a provação, né, essa dificuldade é muito grande para conquistarmos. Então, demora, a gente sabe disso. Então, a finalidade da reencarnação é muito simples, né? Essas três primárias, assim. Ó. A primeira delas é a purificação de nós, espíritos. O que quer dizer isso? É nós deixarmos as arestas, as más tendências, as más inclinações, né? Aquelas coisas que não servem mais, o homem velho, e olhar para o homem novo. Então esse caminho retilíneo, né? Muitas vezes ele é assim, a gente gostaria que fosse retilíneo, mas muitas vezes ele é assim, altos e baixos, em direção ao Pai. Aliás, olha que curioso isso. Allan Kardec, no livro O que é o Espiritismo, um livro muito pouco lido pelos nós espíritas, ele define o que é um espírita. Alguém sabe, gente? Você está assim na rua, fulano, quanto tempo não te vejo? E aí, o que você está falando de bom? Rapaz, eu conheci um centro espírita. Você fala isso? Para amigo você que não é espírita? Você fala isso, não? Por quê? Precisa perguntar, o que é espírita? O que é ser espírita? Você sabe o que é ser espírita? O que é ser espírita? Alguém sabe dizer? O que é um espírita? Muitas vezes nós temos até vergonha. Eu sei que eu sou espírita. Espírita. Muda de assunto. Por quê? Porque não sabe, aí não parou para entender o que é ser espírita. Não parou para entender o que é ser espírita. Ser espírita é ser cristão. É, com certeza. Porque o espiritismo é o cristianismo redivivo, com outra interpretação mais apurada, mais ampla, mais larga e assim por diante. Mas Allan Kardec, ele define, ele diz assim, bem curioso, a definição que ele dá. Reconhece-se o espírita pela sua transformação moral. Pelos esforços que ele ou ela faz para domar as más tendências e inclinações. Então, olha que curioso isso. Em cada uma das nossas encarnações, nós temos que nos esforçar para domar as más tendências. Puxa, falei isso, não devia ter falado. Devia ter ficado com a boca fechada, falei demais. Puxa, pensei besteira do fulano, porque pensei besteira. Por que será isso? E aos poucos, né, progredir. Aos poucos, trabalhar. Passo a passo. Ninguém vai ser Mahatma Gandhi nos próximos 10 anos. Pelo contrário. Nós todos temos a mesma qualidade ou condição evolutiva, mais ou menos. Estamos trabalhando para ser isso. Para ser hoje melhor que nós fomos ontem. E para tentarmos ser amanhã melhores do que nós somos hoje. Então esse processo de purificação, ele é lento, né? Ele é complexo, né? Ele é compreensivo. Não dá para só melhorar num ponto e esquecer os outros 20 para cá. Não, pelo contrário. Você, como um ser imortal, um espírito que nós somos todos, temos que melhorar em todas as partes. Mas é fácil, gente. Sabe que é fácil? É fácil? Claro que não. Porque se fosse fácil, todos já teríamos feito. Não é verdade? Todos teríamos feito. Olha que interessante isso. É muito fácil ser espírita aqui, no centro espírita. Onde todo mundo te acolhe felizmente, com carinho, com, né, sejam bem-vindos. Nessa hora e meia que nós estamos aqui, é maravilhoso ser espírita. O mais difícil é ser espírita lá fora. Quando alguém te fecha na Turnpike, você fala assim, vai com Deus, meu irmão. Vai com Deus. A mão é outra, né? A mão não é essa que você faz, é outro tipo de mão. Né? Ou quando alguém... Eu moro em Boston, gente, então lá tem muita neve lá. Aqui talvez um pouco menos. Aquela janeiro, aquela nevasca toda, você pega assim, esperando na Dunkin' Donuts, você abre a porta, o miserável passa e nem olha pra você. Você fala, you're welcome. Não, você não faz isso. Você fala, tudo bem, tá ocupado, tá correndo com o tempo. Será que é fácil? Claro que não. Será que é fácil ser ou domar essas más tendências em família? Lá em casa? Muitas vezes, né? Aquela pessoa no trabalho é um empregado humilde, tranquilo, ativo, prestativo. Em casa é um déspota. Muitas vezes a mulher é uma executiva de negócios, lidera uma equipe de mais de 1000 pessoas. Chega em casa, não tem impulso para nem falar com um filho de 5 anos de idade. Por quê? Porque é mais difícil em casa. Claro que é mais difícil. Porque em casa, gente, não temos máscaras. Não é o Flávio palestrante, não é o Flávio não, é o Flávio pessoa lá, espírito. E aqueles espíritos que estão à nossa volta são aqueles espíritos que nós escolhemos. Que nós temos condições, ou
relacionamentos pretéritos com os mesmos, eles já nos conhecem. Não dá pra falar, ficar bonzinho, não tem como, porque ele já sabe que você não é assim ainda. Não tem como, meu amorzinho. Para com isso, que história é essa, amorzinho? O que você quer comigo? Já sabe. Não é verdade? Tá vendo os cutucões atrás, os cutucões? Claro que já sabe. Né? Então não dá pra você fantasiar. Não tem máscaras. Então é nesse ponto é que a família provê esse nosso processo de aprendizado. Porque vai chegar um dia, gente, olha que maravilhoso isso. Vai chegar um dia que nós trataremos a nossa família da mesma maneira que nós tratamos um estranho, um amigo, um colega de trabalho, assim por diante. Parem para pensar isso. Vai chegar um ponto que nós trataremos os nossos parentes e familiares da mesma maneira que nós tratamos um estranho, né? Um amigo, assim por diante. Por quê? Porque vai ser um dia que a gente vai não ter mais diferenças. O que eu sou aqui, eu sou ali, assim por diante. Só que esse dia está longe ainda. Então nós precisamos, né, fazer o quê? Corrigir esses antigos erros e equívocos que nós fizemos ou cometemos com a nossa família lá atrás. Num outro capítulo do livro. Mas um dia eu estava fazendo essa palestra num centro. Aí levantou assim, rapaz. Flávio, eu entendo isso tudo, mas vem cá. Por que então que eu não lembro do que eu fiz pro fulano lá atrás? Por que eu não lembro então? Essa pergunta é muito comum. Por que você não lembra? Se você lembrasse, imagine você que você, numa vida passada, matou fisicamente, né? Nós não morremos, sabe? Nós não morremos. Matou o fulano. Então você tem um débito muito grande com ele ou com ela. Aí nessa encarnação, você sabe disso? Você vai fazer tudo possível, uma carpete vermelha, aquela coisa assim, pra quê? Pra tentar fazer o quê? Redimir seus erros. Mas é honesto, é justo isso? É do seu próprio... Não. É falso. Porque você sabe o que você precisa fazer e não é do coração ainda. O que Deus quer é que nós aprendamos e evoluamos do coração. Honestamente. Intrinsecamente. Da melhor maneira possível que nós consigamos lá pra frente continuar nossas tarefas e assim por diante. E é por isso, gente, que nós não conseguimos lembrar. E a outra razão, ainda mais importante, é que nós não temos condições espirituais para lembrar muitas vezes o que nós fizemos no passado. Porque não pensem em vocês que nós éramos aqueles que iam falar, Jesus, tão lindo, mestre, amigo, vem para cá, fica na minha casa. Não, pelo contrário. Nós jogávamos pedras em Jesus e nos seus discípulos. Senão não estaríamos aqui hoje, meus amigos. A natureza não dá saltos, a gente sabe disso. Né? Nós éramos aqueles que fazíamos besteiras na época de Jesus ainda. Até pouco tempo atrás. E é por isso que aqui nós estamos, no domingo de manhã, ao invés de estar na praia, em outros lugares. A gente sabe a importância de ter esses conhecimentos. Né? A gente sabe que isso tudo vai fazer o quê? Vai contribuir para o progresso da humanidade. Gandhi falava assim, você quer corrigir os problemas do mundo? Conserte-se a família. Porque a família é essa célula primária ou primeira dentro da sociedade. E por falar em sociedade, né, todos nós precisamos de relacionamentos sociais. Interação social. Ela é necessária para a nossa evolução. Porque olhamos para o próximo e aprendemos com ele ou com ela, que é diferente, que faz coisas diferentes, que tem outros comportamentos. Não sabia que era assim, rapaz. Que interessante isso, né? Ou aprende outras coisas novas, assim por diante. Então é importante termos essa interação social. Porque esses laços de família são a base para a vida em sociedade. Quem não consegue viver em família, não vai conseguir viver em sociedade. Respeitando o próximo, sendo um bom cidadão, né? Uma pessoa do bem, que quer o melhor do próximo, o seu melhor, o melhor em comum, em geral, e assim por diante. Deus quer que nós vivamos juntos, em comunidade, para quê? Para que nós aprendamos uns com os outros e ajudemos uns aos outros. Né? Essa que é a ideia, gente. Biologicamente, é impossível viver sozinho. Impossível. Biologicamente, os eremitas, né? A gente sabe disso, não funcionam. Quando eu aposentar, eu vou morar numa cabana no meio de uma montanha. E vai desencarnar em breve, porque não tem como viver sozinho. Nós precisamos uns dos outros
para viver. Nem que seja para discutir, para brigar, para falar, né? Precisa. Por quê? Porque nesses comportamentos que nós aprendemos. Não tem como, né? É muito fácil a teoria, mas na prática é aqui. E é por isso que nós vemos, ou perguntamos, por que será que eu não me dou bem com todos os membros da minha família se eu os escolhi? Por que será que o seu parente difícil escolheu você sabendo que você é uma pessoa difícil? Por que será isso? Porque esse parente difícil muitas vezes é o quê? É uma alma antipática que você lá atrás prejudicou. Você tem uma dívida com ele ou com ela, falando, preciso reparar isso, porque eu não consigo, né, ultrapassar essa minha, né, dificuldade enquanto eu não perdoe ou não peça perdão para aquele ser que lá atrás, num capítulo lá atrás, eu desapontei, decepcionei, assim por diante. Então é comum vermos esses parentes difíceis, né, que realmente nos... Se eu não fosse espírita, eu faria uma coisa diferente aqui agora. A gente sabe disso. Então é comum, a gente vê isso. E temos as diferenças entre vidas passadas. Existem algumas vidas nossas passadas em que fizemos muitas coisas boas, muitas coisas ruins. A gente vai, né, evoluindo dessa maneira. Algumas encarnações, a gente tenta, né, acelerar um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali, assim por diante. E nessas, né, caminhadas nossas, nós não só, né, angariamos ou coletamos amigos. Muitas vezes nós desapontamos pessoas, traímos pessoas, deixamos para trás, pisamos nela e continuamos em cima, né? E essas pessoas vão voltar lá na frente, né? Para quê? Para reparar esses erros. Por isso que Jesus falava, antes de orar ou ir ao templo orar, vai e peça perdão para aquele seu irmão que você desapontou. Então, esses irmãos que nós desapontamos, magoamos, traímos, assim por diante, lá atrás, são nossos parentes hoje. E através desse Ministério da Assistência, são os melhores parentes hoje que nós temos para aprender a sermos mais humildes, menos egoístas, mais caridosos, né? Mais fraternos, auxiliando mais, trabalhando mais, aprendendo mais, evoluindo mais, nos purificando mais. Essa é que é a ideia. Fantástico isso. Mas aí, para finalizar a ideia, imagine aqueles pais que rejeitam seus filhos no útero. Muitas mães, com M minúsculo, gente, rejeitaram seus filhos lá no útero. Por que será que isso acontece? Está no Evangelho, no capítulo 14, 39. Porque são impulsos que aquela mãe percebe, esse espírito aqui, essa coisa que não está dando muito certo. Essa gravidez eu não estou muito feliz, alguma coisa está errada aqui, né? O outro foi maravilhoso, aqui está difícil. É muito comum isso, infelizmente. Por quê? Porque são esses espíritos que nós, de repente, lá atrás, criamos essa inimizade tão frequente, tão difícil. E agora faz o quê? Não tem como odiar um filho que acaba de nascer de você. Não tem como. Então esse amor materno, ele é utilizado como o quê? Como remédio. Né? Como medicamento para você tratar aquele mal moral que lá atrás você cometeu. Olha que lindo isso. Olha como a bondade divina, ela vai muito mais além do que a gente pode imaginar. Quando aprendemos no Espiritismo que Deus é o quê? A inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas, perguntão do Livro dos Espíritos, quando entendemos que a inteligência suprema, vemos isso. Porque não tem como. Não tem como você odiar um filho. A não ser que tenha trauma pós-parto, que isso é patológico, é diferente, né? Numa condição assim, natural, vamos dizer assim, não tem como. Mesmo tendo essa intuição toda lá atrás. Porém, ainda muitas mães não conseguem continuar com a gravidez. Acabam fazendo, né, comportamentos menos felizes, vamos dizer assim. A gente entende por quê, né? Porque lá atrás ou você ofendeu, ou você foi ofendido e assim por diante. Uma das palestras que eu mais gosto do Divaldo, que é um seminário chamado Sexo e Obsessão, ele tem um finalzinho dela, uma frase fantástica. Ele diz que é muito melhor que nós tenhamos os nossos obsessores aqui, conosco, em nossa família, do que eles desencarnados. Porque eles e nossa família, nós fazemos o quê? Nós tentamos tratar bem, tentamos, né? Eles desencarnados fazem o quê? Nos obsediam. Então, muitas vezes, nós
que obsediamos essa alma lá atrás, ou essa alma nos obsediou e temos essa divergência e sentir. A mãe sente isso, gente. Dentro do seu próprio útero ela sente isso. Olha que fantástico. Então, de novo, será que eu realmente escolhi a minha família? Sim, escolheu. Feliz ou não, você escolheu. Então, qual é o convite? Faça o melhor que você pode fazer para aprender o máximo possível com a sua família. Estou vendo aqui uns abraços assim gostosos, né? Ou seja, o pai aprende com o filho aprende com o pai aprende com o tio, com o sobrinho, com a esposa, todo mundo aprende, né? A gente vai trabalhando juntos. Caiu, vai lá, levanta. Outro caiu, vai lá, levanta, né? Tenta pra frente, todo mundo junto. Porque sozinho, gente, é muito mais difícil. Aliás, sozinho é impossível, como nós aprendemos com a biologia de hoje, né? Muito, muito curioso isso. Então, sim, você escolheu a sua família. Não teria como não ser, né? Então, tenha orgulho da sua família. Eu venho uma família muito pobre. Meus pais eram muito simples, né? E eu tinha um pouco de vergonha dos meus pais antigamente, porque era muito pobre e assim por diante. Aí hoje eu entendo que o esforço, depois que eu tive filhas, o esforço que eles fizeram para me dar uma educação melhor. Meu pai tinha 3 empregos numa época, né? Quase não via meu pai. Para tentar me dar um pouco mais de educação, me mostra que, assim, eu precisava passar por aquilo. Para quê? Para que eu pudesse compreender o valor do dinheiro, né? O valor das posses sociais, financeiras e assim por diante. Então, qual que é o convite? Sim, todos nós temos famílias diferentes. Famílias convencionais, não convencionais, famílias típicas, atípicas, famílias X, Y e Z. Nenhuma delas, gente, é aquela família perfeita, né? Que a foto é o marido, a mulher, 2 filhos, a cerca branca, 2 carros na garagem. Não existe isso. A família perfeita é a sua família. É a sua, é a sua, é a sua, é a sua, é a nossa família. E o mais importante disso tudo é a nossa família espiritual que temos aqui. Por isso que muitas vezes nós vemos que os laços consanguíneos não importam muito. Aprendemos com o Espiritismo que um amigo é muito mais parente do que um próprio parente de sangue. Não é verdade isso? Depende se tem um amigo, um companheiro que você gosta muito mais, tem muito mais afinidade do que um próprio parente de sangue. Por que será isso? Porque esse faz parte da nossa família espiritual. Lembra do barco que sai de um lugar para o outro? Um barco deixa a família material para voltar para a família espiritual. Quando nós retornarmos à pátria espiritual, nós aprenderemos, né, a diferenciação da família física, consanguínea, da família espiritual e assim por diante. Então vemos que não importa, né, como nós apareçamos, porque a família verdadeira não é a consanguínea. Não é para dizer que você vai chegar em casa, mãe, você é minha mãe mais, pelo contrário, né? Não é isso que eu estou falando. A nossa família consanguínea muitas vezes é também a espiritual, mas nem sempre. Por quê? Porque muitas vezes, como nós ouvimos, aqueles espíritos, né, que não se bicam, vamos dizer assim, retornam em um lar para quê? Para aparar as arestas. Para trabalharem juntos ao fim de um propósito. E a simpatia mútua, a comunhão de ideais, é o que nos mantém juntos, meus amigos. Né? Aqui, por exemplo, temos amigos de lugares diferentes, de ideias diferentes, mas o ideal espírita é que nos faz ficar juntos. Né? Então, a comunhão de ideais, essa simpatia mútua, os mesmos interesses, é que nos faz ficar juntos. Lembrem disso. Aproveitem a família de vocês. Cada membro dela. Porque vocês pediram para estar ali. E existe uma razão para ali vocês estarem. Para o aprendizado, para o trabalho das mais arestas, para o seu desenvolvimento espiritual, né? E assim por diante. Lembrando que nada é por acaso. Nada o que acontece conosco é por acaso. Se existe uma razão, tente descobrir a razão. Por que será que eu nasci nessa família, com esse tipo, né, de condição e assim por diante? Eu sei claramente que eu nasci naquela família, né, dos meus pais, para dar valor para o dinheiro. Se eu tivesse nascido numa família um pouco mais, né,
obrigado, abastada, talvez eu tivesse me perdido por aí, né? Que é muito comum te ver por aí hoje em dia. Então, cada um vai ter um tipo de relacionamento com a família, um tipo de dinâmica. E a dinâmica é, para você, a melhor escola, o melhor hospital, né? E a melhor oportunidade que nós temos para quê? Para nos alcançarmos o Pai nesse caminho evolutivo. Mais uma vez, obrigado pela atenção. Esperamos do fundo do nosso coração, que essas ideias da família espiritual, dos laços de família, da reencarnação, por que nós escolhemos a família lá antes de encarnarmos, faça um pouco mais de sentido. Que os amigos deem um pouco mais de valor à família de vocês. Sejam gratos pela família de vocês, por onde vocês vieram. Aliás, uma história muito curiosa para terminar. Um amigo nosso, ele é filho adotivo. E aí, chegou com 19 anos, sabia que ele era filho adotivo. Chegou com 19 anos e começou a passar por uma crise existencial. Queria conhecer meus pais, e queria conhecer os pais biológicos. E foi procurar, até que achou a mãe. A mãe, por uma situação difícil, né, o pai desapareceu. A mãe resolveu não abortar, o que foi uma ótima decisão que ela fez. Resolveu não abortar e teve o filho. E ao ter o filho, teve que doar o filho para um orfanato, porque não tinha condição de criar o filho. Então doou esse filho para um orfanato. Aí esse amigo nosso, depois de muitos anos pesquisando quem era a mãe, né, foi e conheceu a mãe biológica. Conheceu a mãe biológica, de longe ele já viu que era a mãe dele. Sentiu essa conexão, que é física, a gente sabe disso, é física, conheceu, abraçou a mãe, né, e tudo. É nesse processo que demorou anos, gente. Imagina, no Brasil, aquela coisa de até achar a mãe, o orfanato, onde vai a entrevista, demora uma eternidade, né? Aí conheceu a mãe, e nesse processo todo, ele criticava, minha mãe me abandonou. Aí um dia, passando por tratamento fraterno, a pessoa estava lá e falou assim, fulano, para de reclamar. Que isso? A maioria de nós tem uma mãe só. Você teve duas mães. Aquela mãe que te doou, contra a sua vontade, porque ela foi abusada por o seu pai biológico, todos os dias ora por você. Todos os dias. Ela não sabe onde você está, o Espírito falando isso. Ela ora por você. E a sua mãe que te criou como se fosse seu filho de verdade. Porque você tem vínculos com ela de outras encarnações. Então você aí reclama de boca cheia. Porque você teve duas mães, ao invés de uma mãe só. Olha que lindo isso, né, gente? A gente não para pensar ou para imaginar o que acontece por trás da nossa história. Então não importa a família que vocês vêm, sejam gratos a ela. Sejamos muito gratos aos nossos pais, mães, tios, tias, né? Aquelas pessoas que nos orientaram para o norte. Filho, vai fazer tal coisa, filha, vai fazer tal coisa. Por quê? Porque eles foram colocados em nossas vidas com um objetivo. Tentando nos puxar para cima, nos melhorar e nos dar melhores oportunidades de crescimento lá na frente. Sejam felizes, um abraço muito carinhoso em vocês, em suas famílias, e que Jesus seja sempre a nossa inspiração maior. Que podemos sempre espelhar nossos comportamentos nele, nosso professor, o meigo Rabi da Galileia. Muito obrigado, gente.